abrindo nossas Bíblias em Mateus 13. Vamos começar do versículo 3. Falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Essa parábola, essa mensagem que Jesus trazia, conforme dizia, cada parábola tem um foco, tem um alvo, um público-alvo. É sempre direcionado. Deus fala conosco de uma maneira muito direcionada. Deus fala conosco sempre de uma maneira muito direcionada. Nós temos que pedir a Deus que nos dê uma mente aberta, olhos de fé, ouvidos de fé, para ouvir o que Deus nos fala. Pois Ele nos fala de várias formas e nós, por vezes, não percebemos. Ele fica triste conosco, fica frustrado. Então precisamos de ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, mente para entender. Amém? Para discernir. Então, lemos a primeira fase. Vamos ler agora o que Jesus Cristo, na verdade, Ele trazia como mensagem nessa leitura. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha, há um detalhe. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Há uma necessidade de nós buscamos discernir, entender. Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós estamos aqui a uma base, uma estrutura sólida e que ninguém pode nos tirar, ninguém pode nos arrancar. Amém? Então precisamos de buscar entender a palavra de Deus e qual é a intenção de Deus nessa palavra. Para perceber entender, Pai, o que você quer dizer com essa palavra? Amém? Então é necessário termos essa mente aberta de entender, porque quando nós entendemos, dificilmente você, uma pessoa que entende o assunto perde de foco, se desvia, porque está enraizado, está firme. Seguindo, o versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Grande exemplo. Essa palavra, esse versículo 21 é mais para aqueles que se identificam como missionários de Deus, que se identificam como mensageiros, que se identificam como pregadores, como missionários, como servos de Deus. Amém? Porque esses são os mais perseguidos. Esses são os que entram no campo de batalha para poderem estender a mensagem, estender a palavra, fazer o idem, fazer o idem e avançar com a visão de Deus. São esses que são perseguidos, são esses que quando não têm uma base firme, facilmente podem cair. É esse o segredo, meus amigos, esse é o segredo. Precisamos de ter uma firmeza em Deus, de verdade. E o evangelho não é de brincadeira, o evangelho é sério. Ou está ou não está. Se está, tem que estar de verdade. Se não está, vai sempre sofrer, vai ser sensível, vai ser fácil de destruir. Então é necessário estarmos de verdade, porque a palavra diz que adoraremos ao meu Pai em espírito e em verdade. Há muita gente que adora, mas não em verdade. Há muitos espirituais agora, mas em misericórdia não há verdade nesse espiritualismo. E a verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Então, adoremos ao Pai em espírito e em verdade.
Então nós temos que andar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá fundamento, nossa fé. É que nos dá fundamento, nos cria uma base, estrutura sólida, difícil de qualquer tribulação, chegada angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Nós temos que também perceber que a palavra de Deus é completa. Se nós somos fiéis de Deus, somos filhos de Deus, a palavra de Deus vem com toda a estrutura, vem com toda a receita espiritual que precisamos para cada momento. Então, não podemos nos ofender. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meu Deus. É de alguém que foi semeado a palavra, que recebeu a semente que é a palavra de Deus e cresceu nele, mas vem seduções, vem os brilhos desse mundo. Irmãos, tem que saber que o maior brilho que nós precisamos de ansiar, nós precisamos de sempre buscar, resplandecer, ter em nós para podermos brilharmos onde nós formos, é o brilho da glória de Deus. A glória de Deus é o brilho que todos nós precisamos de ter como reflexo para que vejam nós. Então, nós precisamos de ter essa fé, precisamos de ter essa visão. E o que é necessário para que as coisas não sufocam a palavra sem nós? Precisamos de orar. Não basta ter palavras sem orar. Não precisamos de orar. A oração aqui aviva a palavra, mantém o brilho da palavra, mantém o brilho da palavra em nós e que nenhum outro brilho nos seduz a não ser o brilho de Deus que está em nós. Então precisamos de permanecer e manter esse brilho, essa glória, essa luz. Nesse dia difícil de quarentena, de distanciamento social, precisamos manter esse brilho. Quando nós brilhamos, nós iluminamos a nossa volta, a nossa família é iluminada por nossa causa, onde nós andamos é iluminado, nós resplandecemos a glória de Deus. Amém. Nós resplandecemos. Então, foi semeado entre espinhos e ouve a palavra. Então, por que se entre espinhos? É semeado no meio do conflito, no meio de impossível, no meio de um lugar que ninguém imagina ser, poder a palavra crescer. Porém, a palavra cresce, mas quando cresce, parece estar a ser frutífero. Porém, é sufocado, né? Mas os cuidados deste mundo e a sedução sufocam. Por quê? Plantar em espinhos, mas não uma planta em espinhos. Uma planta em espinhos, nós tentamos criar maneiras, formas de poder fazer com que cresça. Quando nós recebemos a palavra de Deus, precisamos de crescer como a palavra de Deus nos manda a crescer. Quando nós recebemos uma semente, recebemos a palavra de Deus, precisamos de crescer. O que Deus diz agora? Precisamos de crescer segundo a sua instrução. Amém? Então, é semeado entre lugares impossíveis. Recebemos a salvação, recebemos a palavra, mas precisamos de crescer segundo a instrução dessa mesma palavra. Não podemos misturar. Nós precisamos de adubos, vou ser mais direto. Há muitos adubos, cristãos adubos. O que fazem? Vão à igreja, mas o seu crescimento, por exemplo, sua prosperidade, não tem nada a ver com a sua realidade da fé, por exemplo. Só vai à igreja, mesmo assim, ele frequenta o curanderismo. Então, ele é próspero lá fora, ele tem muito dinheiro lá fora, mas não tem nada a ver com a fé que diz que irá confessar. Então, ele sabe Jesus que é o Senhor Salvador, sabe que ele salva, ele prospera, ele é provedor. Então, porém, é tipo, vou ajudar Deus. Assim. É tipo, então Deus nos ajuda, ninguém ajuda Deus, mas Deus é que ajudará nós, nos fazer-nos crescer. Nós temos que aceitar os processos, aceitar como crescer em Deus, não ajudarmos a Deus. Amém, amém, amém.
Então, esse exemplo aqui fala de crescer, receber em espinhos, crescer. Então, é o tratamento que se faz para a semente possa crescer em meio a espinhos. Os adubos ali, as vedações especiais, muita coisa para poder crescer, mas há muita probabilidade de perder a graça. Nós esquecemos que devemos depender de Deus. Esquecemos a nossa dependência em Deus. Então, não podemos perder o foco. Se recebeu de Deus, prega em Deus. Se recebeu Deus, crê em Deus. Centralize Jesus Cristo a sua vida e cresça e busca crescer na sua graça, na sua providência, na sua luz, em tudo. Ele seja nosso Senhor, Salvador, nosso Senhor. Amém? Então é esse segredo. E o que foi semeado entre espinhos e o que ouve a palavra, ok? Alguém que tem um sofrimento e ouve a palavra, recebe a palavra no sofrimento, no hospital, por exemplo, recebe a palavra na cadeia, recebe a palavra no meio do lixo, mesmo pessoas que já pensavam que era o fim. Então, no meio do impossível, a América é frutífera. Então, os cuidados que depois toma para poder manter essa palavra, para poder crescer, então sufocam, porque entra em choque com princípios da fé, entra em choque com princípios da palavra, como ela diz. Então, assim fica infrutífera. Amém? Então, é necessário nós termos uma visão de Deus, segundo a palavra de Deus, buscamos crescer segundo a instrução do alto. Assim, a palavra de Deus nos ensina, nos dá uma lição. E fica infrutífera, porque os frutos da nossa vida, da nossa fé, os frutos que nós devemos ter, são frutos que vêm da graça de Deus. Não vem de nossos joelhos, de nossa maneira de fazer as coisas, etc. Deve vir da graça de Deus. Devemos dizer graças a Deus, com todo o coração, na realidade, mais real possível. Dizer graças a Deus. É essa a vontade de Deus, essa a vontade de Deus que tem para nossas vidas. Deus se identificar em todas as nossas conquistas, se identificar em tudo que nós fazemos. Possamos dizer glória a Deus, pessoas verem Deus em tudo que nós fazemos, em todas as nossas conquistas. Então, versículo 23. Oh, glória. Esse é o coração pronto. Versículo 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Então, há esse grande segredo. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Olha, ouve e compreende. Ouve e compreende. E dá fruto da salvação, que são frutos que glorificam a Deus, coisas que glorificam a Deus. Então, assim, é uma lição que Jesus Cristo deixava, que Jesus nos deixa hoje, nos dá hoje. E há uma questão que surgiu no meio disso tudo. Os discípulos perguntaram, isso no versículo. E cercando dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo, Jesus Cristo 11, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque então, os discípulos andavam com Jesus, estavam sempre com Jesus. Eles usavam a expressão, apanhavam tudo na hora, né? Eles escutavam tudo na hora. Eles já experiência, viram Jesus a fazer milagres. Eles viram todo lugar, caminhavam juntos. Mas uma coisa muito tarde, porque é o poder das parábolas. Porque as parábolas são especiais com o local, tempo, cultura, tudo. Jesus Cristo, as parábolas são muito ocasionais. Porque nem todos os cenários, em todos os lugares nós vamos contar a mesma situação. Ele falava do semeador naquele lugar. Falava do evangelista, que é o semeador que prega a palavra a vários corações. Há vários corações que são todos esses mencionados. Todos esses corações. Quando ele fala de cada coração, nesse caso. Então, eles não lhes é dado. Porque os discípulos, eles tinham Jesus frequentemente. Porém, a parábola tem uma característica de ser casual. Está numa situação X, vira lição.
Estamos no lugar X, vira lição. Estamos no momento X, vira lição. Então, é essa característica. Porque sabe, aquele lugar falou do semeador. Então, ele precisava dar uma mensagem direta para que eles percebessem logo. Eu dizia, as parábolas são casuais. Aqui tem muitas parábolas de Jesus Cristo. Tem muitas parábolas. Tem muitas parábolas de Jesus Cristo. São 45 parábolas. E todas as parábolas são diferentes. Algumas têm algumas lições semelhantes. Porém, porque Jesus Cristo usou as parábolas para pregar o reino. Transmitir a lição de fé para ensinar sobre o reino. Ele usou a parábola. Porque ele falava aqui do semeador. O semeador é um evangelista. O semeador é um evangelista. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Todos esses aqui ouviram a palavra do reino. Então, são homens e mulheres, pessoas que ouvem a palavra do Senhor. E da maneira que ele explicando para que todos se colocassem em um dos versículos. Explicou pedras, outro era terra seca, outros era uma estrada, caminho. Então, cada um sabe como se identificar. E Jesus Cristo é assim como faz conosco até hoje. Ele fala conosco, ele fala no seu coração, ele prega, ele traz parábolas. Agora em coronavírus, tudo mais acontecer, há uma parábola, há uma lição para cada vida. E esse momento vamos para refletirmos, reconhecermos, para buscarmos entender qual é a visão de Deus, qual é a parábola, qual é a lição que Deus traz. Bem-aventurados os vossos olhos, porque vê, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Amém. Então, muitos profetas desejaram ter essa experiência, mas não tiveram. Mas esses homens, esses todos estão ao lado de Jesus Cristo, ouviram. Os discípulos ouviram. Nós também estamos a ouvir. Nós ouvimos. E durante esses 45 dias iremos ouvir muita coisa. O Jesus Cristo vai falar nos corações. Vai falar no seu coração, vai falar no meu coração. E nós seremos os mesmos. Permita viver a experiência com Deus. Permita